Fala pessoal, bem-vindo, bem-vinda a este canal. E hoje convido você para falarmos de literatura, mais especificamente dessa obra aqui, ó, O Bom Crioulo, de Adolfo Caminha. A narrativa tem uma história, né, de paixão homossexual do marinheiro negro Amaro, que é chamado de O Bom Crioulo, pelo jovem Aleixo. Os dois se conhecem em uma embarcação e depois de algumas peripécias ficam juntos. Passa o tempo e Aleixo trai Amaro com uma mulher mais velha que o seduz. Amaro encontra os dois juntos e mata o rapaz. O texto também apresenta, sem eufemismos, os subúrbios sórdidos do Rio de Janeiro no final do século XIX. Além do homossexualismo, o livro aborda a vida difícil dos marinheiros em trabalho duro e torturas, principalmente relacionada à questão do negro, né? Porque nós temos o final do século XIX, em que houve a abolição da escravatura. Além disso, já tinha a lei do sexagenário, já tinha a lei do ventre livre, ou seja, os afros brasileiros que nasceram pós-lei do ventre livre passaram a necessitar de um lugar para se inserir no mercado de trabalho. E a Marinha foi um desses locais que aceitou os afros brasileiros, principalmente devido à Guerra do Paraguai, com o advento da abolição da escravatura. Muitos negros encontraram nas forças armadas, principalmente a Marinha, um local, um abrigo seguro. O romance Bom Crioulo, de Adolfo Caminha, faz parte do realismo e do naturalismo. A história de paixão e tragédia não é um produto de fantasia romântica, mas baseada num fato real que escandalizou o Rio de Janeiro no século XIX. Adolfo Caminha constrói sua narrativa por meio de fatos verídicos, uma ficção forte, ousada, muito atual até os dias de hoje. Fez isso para chocar e se vingar da sociedade hipócrita que o rodeava. Destaca-se nessa obra os espaços abertos, as cenas acontecem muito em espaços abertos, em dias claros e quentes. Também ocorre muito em mar aberto, mas há muitas cenas que passam no quartinho fechado do Bom Crioulo, do Amaro. Um detalhe interessante é que o Adolfo Caminha pegou uma história que poderia ser publicada em jornal sensacionalista e transformou ela em literatura, por meio de uma narrativa simples e direta, a qual tem as suas manhas, pois ela não entrega o desfecho facilmente para o leitor, uma vez que ela cria suspenses e vai e volta no tempo, aquele flashback ao tempo todo. Ou seja, o seu enredo se desdobra em muitas alusões e muitas outras histórias que perpassam a narrativa que envolve os dois personagens principais, Aleixo e Amaro. Vale destacar que nessa obra ecoam as falas centrais, das personagens principais. É nessa obra, pessoal, que pela primeira vez o tema homossexualismo aparece, de forma bem escancarada. Foi a primeira obra desse estilo no Brasil. E além disso, tem como foco a vida de dois marinheiros. Ainda hoje, no século XXI, temos essas restrições de homossexuais no Exército, na Marinha, temos ainda esse preconceito. Imagina naquela época tratar desse assunto dentro dessas instituições. E o Caminha faz uma obra tão maravilhosa que parece que ele está tratando de um retrato fiel de tudo que está acontecendo dentro do corpo institucional da Marinha. O foco narrativo é na terceira pessoa, um narrador onisciente, percebe-se as inúmeras descrições que aparecem no romance. Condizente com a estética naturalista,
que privilegia a observação meticulosa dos fatos, buscando não se confundir com a história, nem com as personagens. Nós temos nessa obra um narrador preso à estrutura naturalista, trazendo exatidão na descrição, apelo à minúcia e o culto ao fato. O narrador conta a história de modo linear, gradativo, utilizando-se de uma linguagem clara, objetiva, direta. O que será importante são os fatos narrados e não a opinião que se pode ter sobre eles. Não há, portanto, da parte desse narrador, qualquer julgamento moral das personagens. A narrativa transcorre de maneira linear, gradativamente o autor deixa o leitor conhecer um vasto painel dos fatos que envolvem o caso amoroso de Aleixo e Amaro. No entanto, Aleixo também é o ponto máximo do amor da portuguesa Carolina, que nunca havia conhecido um amor desinteressado e é atraída pelo espírito infantil do rapaz branco, pelos olhos azuis e puros. Na terra, quando ele está em terra, não está prestando serviço na marinha e mar, envolve-o pelo amor carnal e passa a ser sua amante e amiga, e transpõe para Aleixo todo o seu coração reprimido pelas cruezas da vida. O ciúme, pessoal, interfere nesse singular triângulo amoroso, fazendo Amaro agir irracionalmente, como um animal diante de um instinto selvagem, destruindo a sua única razão de ser e de viver. Ambientado preferencialmente no mar, o romance de Adolfo Caminha é uma síntese da perversão sexual, descrita de modo ousado e chocante, com a arte e a técnica de um artista que soube captar com fidelidade os aspectos cruéis de uma fria realidade. Quanto à temática, a temática principal, como já falamos aí, é a questão do homossexualismo, centrado na relação entre o negro Amaro e o jovem branco Aleixo. Faz presente também o tema da mulher madura, que deseja um amante jovem. A originalidade de Bom Crioulo se manifesta no triângulo amoroso sobre o qual se sustenta. Tradicionalmente, um triângulo amoroso é composto por dois homens em luta por uma mulher, ou duas mulheres que disputam o mesmo homem. Em Bom Crioulo, Amaro e Aleixo são marinheiros e, acima de tudo, como tal se comportam, favorecendo a anulação das diferenças étnicas, que se dá não pela ascensão do negro fugido, mas pelo rebaixamento de ambos à condição de prisioneiro do mesmo sistema e do vício. O triângulo é uma mulher que atua como homem, pois conquista Aleixo em vez de ser conquistada. Então, olha só essa diferença aí. Adolfo Caminha colhe ao vivo de sua experiência como oficial da Marinha o material do romance. Esse triângulo amoroso é tratado com crueza e sem nenhum indício de preconceito pelo escritor naturalista, que vê no vício um objeto de estudo que deve ser esclarecido e compreendido. Então, a importância é trazer os fatos para o leitor. O narrador não tem como objetivo se interpor aos fatos, apenas narrar o que está acontecendo. Isso é no romance a questão do ser natural, o naturalismo, da coisa. Por exemplo, o homossexualismo na obra é encarado no romance como um vício ou uma perversão. É tratado, portanto, através de um olhar naturalista e, consequentemente, limitado. Não há o enfoque mais subjetivo dos sentimentos despertados. Não há autonomia do caráter, as personagens estão acorrentadas às leis deterministas, não há drama de consciência ou mesmo drama moral. Há uma resposta mecânica, instintiva, aos fatos. Outro tema problemático tratado na obra é a vida dos marinheiros, que ficam a maior parte do tempo longe da terra, e de mulheres, o sofrimento dos castigos corporais impiedosos, rigorosos. Este é o tema
que se entrelaça com a temática central da obra. Quanto ao espaço, onde que passa a maior parte das cenas dessa obra, né? O espaço que ocorre isso e o tempo em que elas ocorrem. O romance se passa em dois espaços principais, no mar, a bordo de uma corveta, e na Rua da Misericórdia, localizada nos subúrbios do Rio de Janeiro, nos fins do século XIX. Os dois lugares são descritos em seus aspectos mais degradantes e negativos, ressaltando a miséria daqueles que vivem lá naquela região. Quanto à questão do navio, né, o corveta, o ambiente de bordo é marcado pelo trabalho duro e por uma vida sem privacidade, o que possibilita a eclosão das mais diversas perversões. O ajuntamento de homens favorecia a promiscuidade entre os seres que vivenciam a solidão da reclusão, da vida no mar, e que, sobretudo, sentiam a falta da liberdade, vítimas de um sistema duro e cruel, a vida na marinha. Então, devido à vida longe do solo, né, longe das mulheres, os homens ali no meio do mar, acabavam tendo atração uns pelos outros, principalmente os brancos se sentiam atraídos pelos negros, né? Exemplo de um trecho da obra diz o seguinte, né? Mas havia ordem para não desembarcar, e Bom Crioulo, com toda a guarnição, passou a tarde numa sensaboria, cabeceando de fadiga e sono, ocupado em pequenos trabalhos de asseio e manobras rudimentares, diabo de vida sem descanso. O tempo era pouco para um desgraçado cumprir todas as ordens, e não as cumprisse. Cotilha com ele, quando não era logo metido em ferros. Ah, vida, vida, escravo na fazenda, escravo a bordo, escravo em toda parte. E chamava-se isso servir a pátria. Então tem aí uma reflexão, né, da personagem Amaro a respeito da vida que ele estava levando ali naquele navio. Ou seja, foi escravo na fazenda, depois ganhou a liberdade, entre aspas, se tornou escravo a bordo daquele navio. E, né, os comandantes falavam que ele estava fazendo o quê? Servindo a pátria. Por esse texto, nós podemos notar uma crítica implícita à abolição dos escravos que parece não passar de uma ilusão, já que os homens provenientes das camadas mais baixas da população continuavam a ser explorados. No segundo momento, a história se desloca para a terra, mais precisamente para um quarto da Rua da Misericórdia, onde Amaro e Aleixo, após terem se conhecido no navio, vivem o ápice e o declínio de seu relacionamento. Ao retratar o espaço urbano, Adolfo Caminha fala a respeito de um tipo de moradia muito comum no Rio de Janeiro, durante o final do século XIX, as habitações coletivas. Os habitantes dessas moradias eram brancos, mulatos e mestiços, sempre pessoas exploradas. Ao redor dessas habitações há a presença de negociantes portugueses em ascensão, como o açougueiro que sustenta Dona Carolina e que se aproveitam de algum modo da miséria dessas pessoas. Então a gente vai ver isso também lá em O Cortiço, né, que vai ter essa exploração de brancos explorando os negros, comerciantes brancos portugueses explorando os brasileiros, né, de classe baixa, os pobres, podemos assim dizer, que moravam naquele cortiço. Desse modo, o comportamento das personagens está condicionado pela pobreza do ambiente que as circundam, e que, por sua vez, é decorrente do momento histórico por que passava o Brasil durante o Segundo Reinado. E quais são as personagens que nós temos nessa obra? Quais são os personagens? Né? Destaca, como já disse aí, em todo momento, o Amaro, o Aleixo e a Carolina. Falei dos três até o momento. Então, o Amaro é a personagem principal, é o protagonista, ex-escravo, convocado para a Marinha. Trata-se de um homem muito forte, com 30 anos de idade e que não conseguiu realizar-se sexualmente com as mulheres. Só conseguiu consumar o ato com o jovem Aleixo. Apresenta certa profundidade psicológica, mas que é
totalmente envolvido por sentimentos e instintos que o dominam, impedindo-o de perceber com clareza a situação conflituosa que vive. Algumas vezes surgem percepções esparsas, mas nada suficientemente forte para modificar o destino do negro, movido pela paixão. Por outro lado, Amaro é extremamente forte fisicamente. Sua força provém do trabalho escravo e depois do trabalho na armada, em que se engajara após ter fugido da fazenda. Os castigos físicos, tanto pelo feitor quanto a bordo, tornaram-lhe resistente e lhe deram a energia de um animal brioso. A força do negro é realçada pelo narrador, numa das cenas iniciais do romance, por meio de descrição em que Amaro está sendo punido com a chibata. A outra personagem é o Aleixo, né? Um jovem, um dometo, um belo rapaz de olhos azuis, que embarca do sul, vem do sul do Brasil. Olha a questão do sul aí presente nas narrativas do século XIX. Tinha 15 anos e mexe sexualmente com Amaro. Cede às investidas e caprichos do crioulo, mas quando aparece a ocasião, troca-o por uma mulher. Isso o leva a ser assassinado por Amaro, por causa do ciúme. Aleixo surge desde o princípio como o oposto de Amaro. Branco, fisicamente frágil e pueril, subjugado pelas circunstâncias e por quem lhe é mais forte, será assim com Amaro e com Carolina. O ar de submissão de Aleixo vai transfigurando-se ao longo da narrativa, numa espécie de esperteza camaleônica. Nada sabemos sobre seu passado, a não ser que era filho de uma pobre família de pescadores que o tinha feito entrar para a marinha em Santa Catarina. A ligação com Amaro oferece-lhe um novo mundo, bastante diferente daquele de sua origem, o que lhe propicia, acima de tudo, favores e proteção. Ele sentia que Amaro estava protegendo, por ser frágil, um adolescente ainda, então, para ele, Amaro o protegia. Ele acabou sendo disputado também por outras pessoas lá a bordo do navio, então não foi só o Amaro que teve interesse por esse jovem, não. Houve outros homens lá que também o desejavam, principalmente os oficiais. A dona Carolina era amiga e rival, porque disputavam o mesmo homem, ou seja, o Aleixo. Era amiga de Amaro por tê-lo salvo de um assalto. Dona Carolina era uma portuguesa que alugava quartos na Rua da Misericórdia, somente a pessoas de certa ordem, ou seja, de certa condição financeira. Gente que não se fizesse de muito honrado e de muito boa. Isso mesmo. Rapazes de confiança, bons inquilinos, patrícios, ou seja, irmãos portugueses, amigos velhos. Não fazia questão de cor e tampouco se importava com a classe ou profissão do sujeito. Marinheiro, soldado, embarcadiço, caixeiro de venda, tudo era a mesmíssima coisa para ela. O tratamento lhe fosse possível dar a um inquilino, dava ao outro também. Dona Carolina revelava desde o início uma mulher de negócios, cuja mercadoria era seu próprio corpo. Teve seus reveses e conseguiu se reerguer observando como poderia lucrar com os outros, já que também lucrava com ela. No entanto, viveu só, não conseguia amar ninguém. Talvez devido a isso, essa questão de vender o corpo. Outra personagem é o marinheiro Herculano, dotado de certa melancolia, relaxado, tinha as unhas sujas, evitava a companhia dos outros, foi preso e castigado por ter sido apanhado se masturbando. Mais um personagem, Agostinho, é chamado de o Guardião, homem de grande estatura, reforçado, especialista em dar chibatadas, ama sua profissão. Por isso, permanecia na maior parte do tempo a bordo do navio para chicotear aqueles que cometessem infração. Outro personagem é Santana, marinheiro que sofreu castigo por ter brigado com Herculano. Era gago, chorava com facilidade e era manhoso. Qual que a análise pode concluir a respeito dessa obra?
por ser o oposto de bom crioulo, Aleixo, distante dele, conseguiu livrar-se do homossexualismo e mantém uma relação amorosa com uma mulher, assim que muda um pouco de meio. Então, suas atitudes eram decorrentes do meio em que ele vivia, a influência do meio lá no naturalismo, né? Tratado como um deslize e longe do meio em que estava, mudara o comportamento. Conclui-se que o determinismo era favorável para Aleixo e completamente desfavorável para Amaro. A visão cientificista do homem ligado ao animal, guiado por instintos, comparando-o com animais, dando-lhes qualidades dos mesmos. Porque no romance isso é levado à risca, né? A questão do homem sendo comparado ou igualado ao animal irracional. Tem um trecho da obra que fala um pouquinho disso, né? Diz o seguinte: era incrível aquilo. A mulher só lhe faltava urrar. Olha só, urrar. Trabalhava brutalmente. Não havia resistir à fadiga. Brutal, ser bruto. Momentos em que os próprios animais caem extenuados. Olha só. Outra questão é que a narrativa ela foca muito na questão da classe miserável. Os personagens, a linguagem, o local, a cultura, tudo gira em torno de um meio miserável. Por exemplo, falando das unhas, né? As unhas metiam náuseas, tinha quilotadas de alcatrão, desleixadas mesmo, triste figura essa, cujo aspecto deixava uma impressão desagradável. Nós temos também um narrador que se interessa por fatores patológicos, tenta provar e analisar a patologia humana. O romance gira em torno de uma relação instintiva, homem-mulher. No livro, né, Aleixo é visto por Amaro como uma mulher. Inclusive, o narrador refere-se a Aleixo como uma mulher, que desperta atração em Amaro. O Bom Crioulo se fragmenta em 3 partes: a preparação, que ocupa 9 capítulos iniciais, o anticlímax, ou clímax, no último capítulo. Então a gente vai ter aquela cena maravilhosa, onde você tem o narrador mostrando para o leitor como se estivesse usando uma câmera para apresentar todos os detalhes da luta entre Amaro e Aleixo. Parece que a narrativa, né, em certo momento, se dá em câmera lenta, né? Alguns romances naturalistas fazem muito isso. Você vai ver isso, por exemplo, em A Carne, de Júlio Ribeiro. Quando ele descreve a Carolina, a Lenita, na beira de um lago, né? O narrador fica descrevendo a personagem nua, tomando banho. Ele traz essa imagem para o leitor como se fosse em câmera lenta, né? Os frames são apresentados para o leitor em longos segundos, podemos assim dizer. Por fim, né, posso dizer para você que os críticos consideram esse livro, né, de Adolfo Caminha, como uma defesa da causa homossexual. Outros viram o contrário. No entanto, o narrador se mantém na posição de observador. Ele não discrimina, ele não incrimina nada. Não defende, não condena, mas mais do que isso, o livro também possui um forte caráter de denúncia sobre o ambiente cruel e brutal que homens enfrentavam na Marinha. Também há uma forte denúncia social, pois trata em um trecho da vida urbana do Rio de Janeiro e a vida miserável de seus habitantes excluídos por uma estrutura social perversa. O livro discute, acima de tudo, a questão da liberdade de homens presos por correntes invisíveis, fruto do meio em que vivem, de seu momento histórico e de suas tendências físicas e morais. A falta de liberdade não será só social, mas também biológica, conforme diziam as correntes feministas em vigor naquela época. Daí o tom de pessimismo que há nesse livro. Não há saída possível para as mazelas humanas. Então, galera, é isso aí. É o que eu tenho para vocês a respeito do livro O Bom Crioulo, de Adolfo Caminha. Um abraço, até o próximo vídeo. Tchau!